E aí pessoal, tudo bom? Então tá jóia, espero que vocês tenham um excelente dia hoje. E eu vou falar um pouco hoje sobre a madeira, sobre o compensado, né? Vou trazer algumas experiências que eu tenho com compensado aí ao longo desses anos trabalhando com esse material. Eu peço desculpas por não continuar na nossa sequência da bancada, mas assim, a obra do vizinho aqui tá toda e realmente não deixou com que eu fizesse as gravações que eu tinha que fazer para vocês, tá? Mas tudo bem, vamos trabalhar a questão da resiliência, né? Da gente ficar bem com essa situação e abordar outros assuntos que são interessantes. O assunto do compensado é um assunto que de repente vai ajudar você até na confecção da própria bancada, né? Que a bancada é feita de compensado e MDF. Então, esses assuntos, os tópicos que eu vou tocar hoje, é justamente para ajudar isso, para a gente também usar a nossa criatividade, né? Usar o nosso bom senso, a nossa resiliência, para que a gente também se divirta, né? Então, assim, por mais que tenham coisas que atrapalham o andamento da nossa programação, a gente também tem que saber lidar com isso, né? Então, ao invés de eu ficar zangado ou ficar chateado por não conseguir fazer a situação, eu procurei uma saída, né? Procurei um tema que tivesse a ver com o que a gente estava falando para trazer para vocês e tô levando aí de boa, tô me divertindo, tô brincando. Então, assim, eu não consegui fazer a continuação do projeto com vocês, mas eu tô, né, fazendo a minha pecinha lá que eu mostrei ontem de entalhe para vocês. Bom, o que eu queria falar sobre o compensado com vocês? Essa aqui é uma bancada móvel que a gente tem um projeto no nosso canal, tá? É uma bancada com rodinha que a gente consegue movimentá-la, né? Aqui na minha oficina eu deixo a serra de meia esquadria em cima dela, ela fica ali naquele canto, né? E eu uso ela puxo ela, faço os cortes, devolvo no cantinho. O fato da minha meia esquadria ir até 60 de um lado, né? Cortar até 60 graus de um lado, para guardar é muito bom, porque eu deixo ela recolhida assim e ela fica da largura da bancada, então eu consigo encostar a bancada na parede e ela não fica ocupando muito espaço. Porque essa meia esquadria é de um modelo um pouco mais antigo, e ela, se você deixar ela aqui no zero, ela fica projetando tudo isso aqui para fora, né? Então você precisa manter a bancada afastada da parede, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que eu queria falar sobre o compensado é a questão da qualidade do compensado, né? Quando você for escolher um compensado, você tem que olhar muito bem a qualidade, a madeira que ele foi feito e principalmente o topo da madeira, né? Você olhando o topo da madeira quando você for comprar, você vai ter noção do material que você está levando, tá? E uma coisa que é muito interessante é você pegar o peso do material, né? Você levanta ali um pouquinho a chapa, pede para olhar uma, levanta um pedaço, você vai perceber se é uma chapa mais leve ou uma chapa mais pesada. Eu tenho dois tipos de compensado que estão há anos aqui comigo para mostrar para vocês a diferença disso. Um deles, eu vou chegar mais próximo aí da câmera, só um minutinho. Um deles, você pode observar a textura que você tem aqui, né? É uma textura bem feia, né? Na verdade parece um aglomerado aqui dentro, né? No topo você tem uma madeira um pouco mais firme, mas aqui nas laterais é um compensado de dar medo, né? E o fato de ele estar muito tempo aqui na oficina, ele começou a criar umas ranhuras. Tá vendo? Dá para vocês verem aqui. Ele começou a criar umas ranhuras na face dele, né? Então, ou seja, a madeira que está aqui por cima é como se ela estivesse enrugando. Esse outro compensado aqui, ele é um compensado bem diferente, né? Então,
né? Você vê que já tem tons de madeira diferente, então você vê que ele é bem mais pesado. Mesmo você olhando aqui no topo, que aqui o corte está muito ruim. Mas você percebe que ele é bem diferente em termos de construção. E ele está há anos aqui também na oficina e ele não criou nenhum tipo de ranhura como esse aqui criou, né? Então a diferença da textura dos dois é muito grande. Tá? Então, isso vai influenciar muito no projeto que você está fazendo, porque esse compensado aqui, ele vai te apresentar algumas falhas, às vezes ele vai te mostrar falhas no topo do compensado, assim, com o passar do tempo, né? E sem contar assim, que na hora de você fazer cortes nele, a tendência dele lascar, na hora que você estiver fazendo o corte, é muito maior do que você usando um compensado dessa qualidade, tá? E o fato de você deixar esse compensado sem proteção também interfere muito nessa questão da umidade, né? Então aqui nesse pedaço é claro que essa madeira aqui chupou umidade do ar e acabou até enrugando um pouco, né? Ela tem até textura aqui assim, ó. Ela criou uma textura aqui na beirada. No outro lado tá liso, ó. Né? Aqui tem uma textura. Isso é muito legal para você observar. Uma outra característica do compensado é que assim, você tem o sentido da fibra que ele foi feito, né? Então quando você faz cortes, então a sentida da fibra, por exemplo, dessa porta está nesse sentido. Quando você faz corte nesse sentido, você consegue cortes mais limpos e mais bem acabados. Quando você faz no outro sentido, você tem a tendência de lascar a ponta dele. Existem algumas maneiras de você minimizar esses cortes e essas lascas, que é ou você fazendo um sanduíche, deixando o seu compensado no meio de dois outros compensados ou dois pedaços de MDF, você fazendo um corte com sanduíche nele, tá? Principalmente na saída da serra. Então se você está usando uma serra circular que o corte começa de baixo para cima, de baixo para cima, que começa de baixo para cima, então assim, a parte de baixo vai ficar melhor acabado do que a parte de cima, onde a serra sai, né? Onde a serra sai, ela tende a lascar mais. Então vale a pena às vezes você colocar um pedaço de madeira de sacrifício ali em cima, onde a serra vai sair, bem preso com sargento, para que você possa fazer um corte mais limpo. Se não for possível, existe a tendência de você colocar, por exemplo, uma fita crepe. Você pode colocar uma fita crepe aqui, assim, bem colada no compensado, e você fazer o corte vai amenizar um pouco essa questão das lascas, tá? Mas o ideal mesmo é que você use um disco com mais dentes, né? Então assim, se você usar um disco com 24 dentes, por exemplo, um compensado desse, e é um compensado que não tem muita qualidade, ele vai lascar bastante mesmo aqui na beirada. Agora, se você usar um de 60 dentes, 80 dentes num compensado desse, você vai ter um acabamento melhor, né, na saída da serra. Então é bem provável que você colocando a fita crepe isso já se resolva tranquilamente, tá? Eu trabalhei durante um tempo com com bastante compensado, né, para fazendo alguns tipos de móveis bem simples assim, mas móveis que para colegas, para família, né, assim, esses móveizinhos que você faz rapidinho assim para entregar para eles, né? Eu fiz alguns aqui para minha oficina. A maioria dos meus painéis de ferramenta são de compensados, né? Então o que eu fazia? Sempre quando eu comprava um compensado para fazer os cortes, eu sempre tinha um pedaço de MDF de 3 milímetros, aquele bem fininho para fazer fundo. Eu sempre tive uns retalhos aqui
E quando eu ia comprar chapa de compensado, às vezes eu via uns retalhos lá, ou comprava meia chapinha dele e trazia para cá. E eu sempre usei esse MDF para fazer o sanduíche no compensado, para poder ter um acabamento mais fino, ter um acabamento melhor. Então eu sempre coloquei ali o compensado, o MDF em cima do compensado, fiz aquela prensa e depois fazia os cortes. Tá? Você acaba tendo uma qualidade de corte melhor. A segunda dica é você usar discos maiores. Quando você for usar uma tico-tico, de repente usa a lâmina para laminados mesmo, que é muito boa para você não lascar a madeira dos dois lados. Mas o principal é você pensar nos veios da fibra do compensado na montagem do móvel que você vai fazer. Né? Então, por exemplo, nesse móvel, então você tem... você vai ficar com essa frente aparente, né? Ou seja, então você vai fazer exatamente esse desenho e você vai deixar essa frente aparente para o móvel. Então o ideal é que a fibra esteja nesse sentido, né? Assim, nesse sentido e no sentido de lá. Por quê? Porque aí os cortes que você for fazer aqui vai estar no sentido da fibra e você vai ter um acabamento melhor aqui no topo. Então depois que você lixar vai ficar bem melhor acabado do que você ter o compensado no outro sentido. A chance de você lascar é muito maior. Então você também pensar no sentido da fibra que você tem no compensado na construção do móvel. Né? Então é legal sempre acompanhar o sentido da fibra. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o sentido da fibra está assim. Então, nesse caso, eu colocaria fazendo toda a volta, porque eu quero o topo com acabamento melhor. Né? Então, por exemplo, assim, se de repente... E aqui, no caso da porta e da gaveta, o sentido seria... Aqui estaria nesse sentido, né? Aqui a gente coloca nesse sentido, para você ter um acabamento melhor aqui e aqui, que é onde você vai estar aparecendo. Né? Essa porta foi a porta que eu usei alguns vídeos atrás para fazer aquela textura com a tupia laminadora, né? E aí eu falei para vocês que eu não gostei porque ficou muito claro e depois eu fiz um tingimento com pó de café com álcool, tá? Eu fiz esse tingimento e eu não vou dizer para vocês que eu estou 100% satisfeito com esse resultado, mas eu já coloquei a porta aqui, deixei. E mais para frente eu vou ver se me surge alguma ideia de repente fazer algum desenho diferente nessa porta para que ela fique melhor. Mas já ficou melhor do que estava, que era uma porta totalmente lisa. Né? Então talvez eu faça essa mesma textura de repente aqui assim na frente da gaveta para você ter um conjunto, né? Uma coisa combinando. Mas quando eu fiz essa textura, eu sabia que eu ia estar trabalhando com a tupia no sentido... contra as fibras da porta estão nesse sentido e eu fiz as ranhuras todos nesse sentido. Eu sabia disso, mas eu quis arriscar para ver como é que ia ficar o efeito na madeira. Depois de eu ter feito o efeito, depois de eu ter feito a textura, eu percebi que se eu tivesse feito no sentido da fibra, talvez o desenho não ficasse tão bonito quanto ficou esse, mas o acabamento ficaria melhor, tá? Então você tem uma questão assim de você fazer o efeito visualmente, né, com um acabamento melhor, porque aqui o visual ficou legal, mas o acabamento não ficou tão bonito quanto eu queria, tá? O efeito eu acho que está até bacana, algumas pessoas que viram gostaram bastante, inclusive muitos comentários aí curtiram o efeito. Mas é que para mim, que eu estou aqui perto olhando e tal, então assim, eu sei que o acabamento está devendo. Então, se eu tivesse feito de repente no sentido da fibra, eu teria um acabamento mais bonito e de repente eu ficaria mais satisfeito com o projeto. Tá? Então é isso, assim, quando você for trabalhar com compensado, você tem que tomar uns certos cuidados. A fita crepe ajuda muito mesmo, inclusive... muitas vezes, dependendo da serra que você for passar em cima, o compensado acaba estragando essa folha, porque essa folha que eles colocam por cima, ela é mole, ela não é uma folha resistente.
Então, às vezes, a própria máquina acaba riscando o folha. Então, o compensado ajuda, a fita crepe ajuda nesse acabamento, tá? Um outro detalhe que eu ia falar para vocês, em termos de acabamento para ele, né? Eu diria de vocês usarem sempre uma seladora ou seladora não, direto um stain no compensado. Por quê? Porque o compensado, mesmo que ele esteja numa área interna, ele vai sempre estar precisando de manutenção. E o stain é um acabamento mais fácil de você ter a manutenção, né? O Marcelo explicou isso alguns vídeos aí atrás, porque você não precisa retirar todo o material, ou seja, se você passar um verniz, você vai ter que retirar todo aquele verniz para poder entrar com outro acabamento. E o stain não, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa peça aqui que já está precisando de acabamento, né? Se eu der uma lixada bem rápida nela, eu já consigo entrar com stain e eu já dou uma renovada e uma nova protegida na peça. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas aí do compensado ajudem a você, e principalmente na hora de vocês escolherem o compensado. Prestem muita atenção no material que está dentro, no peso desse compensado, tá? Para que vocês não acabem comprando aqueles compensados que depois que você corta tá cheio de furo, cheia de falha dentro, tal, que é muito feio, tá? Mas o compensado é um material muito bom para você trabalhar, para você fazer alguns móveis, para você dar um acabamento de repente de fórmica ou de folha de madeira e até mesmo entrar com uma boa tinta, né? Então assim, se você tem a ideia de fazer um móvel e de repente folhear ele, ou aplicar uma fórmica, ou até ou fazer um móvel de repente pintado, o compensado é a melhor solução para isso, tá? Até porque ele é mais barato do que você de repente usar uma madeira maciça para esse tipo de acabamento. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam essas dicas e amanhã estamos de volta com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço.